139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, por diante, pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali, mesmo ali, a tua mão direita me seguirá, me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afasta-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê em mim, em minha conduta, algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Tremendo esse salmo, né? Fiz questão de lê-lo todo. E também vou ler Mateus 25 a 34, a gente vai ler todo também. Por isso, Mateus 6, 25 a 34 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Então, eu li esses dois textos porque eu quero juntá-los, não é? E, na verdade, tanto o Salmo 139 quanto Mateus capítulo 6 fala de algo semelhante, né? Tem um cruzamento entre esses dois textos. O Salmo 139, ele é o relato de uma alma que reconhece a onipresença, o poder, o Criador, né? Ele é o relato de uma alma que revela as suas inquietações, é a descrição também de uma alma inquieta. E você vai percebendo isso, que ao mesmo tempo em que ele vai falando
a respeito do poder, de como Deus criou, de como é maravilhoso, né, toda a criação, como Deus fez, como Deus criou a pessoa, como nós fomos formados no ventre. E o Salmo 139 fala isso, e eu quero que você entenda isso. Mas eu quero que você perceba também que esses dois textos têm algo em comum, porque é sob a ótica de alguém que passa a inquietação. Porque o Salmo 139 fala dessa inquietação na alma, enquanto Mateus capítulo 6 é a ótica de alguém que está olhando para alguém que está inquieto. Então o Salmo 139 é alguém inquieto, e Mateus capítulo 6 é o próprio Jesus olhando a Gênesis, olhando o começo, olhando por que estas almas, ou por que as pessoas se sentem tão inquietas, quais são essas inquietações da alma. E aí eu quero que você acompanhe comigo, né? Essa ótica da inquietação, e outro é a ótica de quem vê e compreende profundamente as razões das nossas inquietações. Então, tanto o salmista fala: o Senhor vê e o Senhor conhece as minhas inquietações. E aí Jesus, sobre o outro lado, ele está olhando e dizendo: por que vocês estão inquietos? E aí é dentro desse contexto, eu quero que você acompanhe comigo. E aí nós vemos aqui um salmo escrito por um homem chamado Davi, não é? Vocês sabem que Davi foi grande rei, escreveu esse salmo. Ele fala de muitas inquietações, e eu quero trazer com você essa reflexão. O que é que nos inquieta? O que é que inquieta as nossas almas? Por que nós temos tantas inquietações? E Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, amém? Né? O homem segundo o coração de Deus. Nós vemos muitas inquietações na alma de Davi, você pode perceber, né? Não só nesses salmos, como em outros salmos. É possível que Davi, a gente não sabe precisar, mas Davi, ele passou cerca de 10 anos fugindo de Saul que queria matá-lo. Mas não mediante a perseguição de Saul, Davi foi ameaçado. Davi não foi só ameaçado, mas ele foi amaldiçoado por um homem chamado Simei, e entre outros que amaldiçoaram também Davi. E você sabe que como desgraça pouco é bobagem, diz um ditado, né? Não sei se vocês conhecem esse ditado, mas minha avó dizia ele, né? Davi também foi rejeitado pela sua esposa, né? Porque ele chega dançando, trazendo a arca em Jerusalém, feliz da vida, e a mulher olha e fala: que dança feia. Eu acho que é porque ele estava dançando alguma coisa muito feia. Não, brincadeira, não é porque Davi estava dançando. Ela achou aquela atitude desprezível de um rei se expor daquela forma. Então ele foi rejeitado pela mulher por causa, né, a sua atitude. Então cuidado com como você dança, tá? Porque de repente alguém pode estar te rejeitando por isso. Mas Davi também, mediante toda essa situação, em dado momento da sua vida, ele teve um filho que queria tomar o seu trono, né? Um filho que roubava o coração dos seus servos, um filho que ameaçou, né? E em determinado momento tomou, né, o trono, embora depois foi restituído. Gente, será que Davi tinha motivos para ter uma alma inquieta? Será que Davi tinha motivo para ter ansiedade? Será que Davi tinha motivos para ter inquietações? Então, assim como Davi, talvez nós estejamos passando por situações que deixam a nossa alma inquieta, e a gente não sabe as razões disso. Então Davi, uma das inquietações da alma de Davi era a perseguição, né? Ele se sentia perseguido, ele se sentia de certa forma coagido por todas aquelas situações que Davi, ao longo da sua jornada, desde que ele saiu lá como um pastorzinho de ovelha, como um garoto, né, até o seu reinado, cerca de 40 anos no trono. E ele passava por essas situações que a gente revela. Os salmos nada mais do que a oração, do que a canção, do que a expressão da sua alma, essas belas poesias, essas belas canções que Davi registra aqui, a gente vê essas inquietações. Mas muitas vezes não só esse sentimento, né, de que estava sendo perseguido. Davi também passou por rejeições profundas, como eu disse aqui. E muitas vezes são esses sentimentos que estão inquietando a nossa alma. Também, assim como Davi, é sentimento de rejeição, um sentimento de inadequação. Rejeição, na verdade, é uma inadequação.
Parece que a gente não se encaixa. Sabe aqueles brinquedos assim que a gente, né, tenta montar e não se encaixa? A rejeição é esse sentimento, né, de que nós não nos encaixamos em determinado lugar. De repente, às vezes a gente chega numa célula e não, essa célula não me encaixa, essa célula não presta, eu vou para outra célula, né? Então eu vou para outra célula, essa célula também não é legal, o líder aqui não presta, e de repente eu vou para outra igreja, não, essa igreja não está legal, né? Não, sei lá, essa música, esse menino com essa roupa aqui comida pelos garfanhotos, não é legal, né? Aí a gente vai achando, né, que é o lugar. Então, o sentimento de inadequação, de onde a gente chega, né, parece que falta alguma coisa. Queridos, e pastor Luiz Carlos falou isso aqui, é interessante que no Velho Testamento, Deus se revela como o Deus criador, o Deus provedor, mas a consumação da grande revelação de quem Deus é só aconteceu no Novo Testamento. É no Novo Testamento é que a consumação ou a grande revelação de Deus como um Pai é que se revela através de Jesus Cristo. Lembra lá o que está escrito em João 1, capítulo 1, verso 12, que de todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, ou seja, aqueles que creem no seu nome. É através de Jesus que vem a revelação mais profunda, né? A grande revelação de que Deus não é só um Deus provedor, de que Deus não é só o Deus criador, de que Deus não é só aquele que vai conosco no deserto, de que Deus, todos aqueles nomes, né, que é atribuído a Deus, é o Shaddai, né, Jireh, Shalom, enfim, todos os nomes que eram chamados, né, que se chamava Deus, mas é no Novo Testamento é que Deus se revela de fato como Ele é, que é o nosso Pai. Por que será? Por que é no Velho Testamento que a consumação dessa revelação acontece? É por conta desse sentimento, não é? Dessa inadequação que nós nos sentimos muitas vezes, a gente não sabe por quê, não é? Então Deus se revela como um Pai para que toda rejeição saia da nossa vida e nós possamos viver uma vida de plenitude. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Isso é tão certo que lá em Gálatas, capítulo 4, verso de 1 a 7, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz exatamente isso. Ele fala, no entanto, ele está sujeito a guardiões. Eu vou ler aqui. Digo, porém, olha o que o apóstolo Paulo leu. Digo, porém, que quanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares deste mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Amém? A plenitude dos tempos, no meio de Jesus, foi para que nós recebêssemos essa adoção de filho. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, que clama, Abba, Pai. Mas agora vocês não são mais escravos, mas filhos. E por serem filhos, vocês também se tornaram herdeiros. Então veja que essa revelação, a plenitude, é Deus como um Pai. E é interessante, porque a gente aqui fala do escravo e do filho. Mas o que tem a ver o escravo com o filho? Tem a ver, devia ser somente criatura. Mas enquanto nós não recebemos essa revelação, essa plenitude de que nós somos filhos de Deus, de que Deus de fato, né, nos deu, né, esse direito por meio de Jesus, nós ainda continuamos pensando como escravos. Esse sentimento, né, de rejeição é porque nós continuamos pensando como escravos, não tivemos a nossa mente renovada. Então isso causa uma inquietação na nossa alma. Uma vez que eu estou falando dessas inquietações. E segundo a Pedro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 19, na parte B do versículo, ele diz que o homem é escravo daquele que o domina. Então, se a gente não tem a revelação de quem nós somos, de que de fato nós somos filhos de Deus, nós somos escravos.
E estamos sendo dominados muitas vezes por essas inquietações da nossa alma, dos problemas que nos vêm e revelam e trazem inquietações e a gente se torna escravos delas. Mas muitas vezes não é só rejeição, às vezes ansiedade. O pastor Leandro falou aqui também um pouquinho sobre ansiedade, lendo esse texto, capítulo 6 de Mateus. Alguém definiu muito bem, não sei quem foi, que a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. E é justamente disso que Jesus está falando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então são inquietações que vêm à nossa alma. São inquietações, às vezes ansiedade, como que vai ser? Nós estamos vivendo uma geração extremamente ansiosa com tudo, não é? Nós estamos vivendo, infelizmente, essa geração que estamos vivendo, estamos passando isso para os nossos filhos, estamos criança com ansiedade, né? Os meninos ficam ansiosos, as meninas ficam ansiosas. Esses dias o Pedro olhou para mim e falou: vó, eu estou ficando entediado. Eu falei: o quê? Tá ficando o quê? Tu sabe o que é entediado? É quando a gente fica assim, ó. E fez aquela cara. Falei: gente, onde esse menino aprendeu isso? Não é? Porque nós estamos muitas vezes gerando, né, uma geração de ansiosos. São inquietações da alma. Qual que é a inquietação da sua alma? Será que você consegue identificar? Davi também carregava dentro dele uma outra inquietação, que era a culpa. Ele carregava a dor de uma traição que ele havia cometido. Não foi que ele foi vítima de uma traição. E quando eu leio esse texto, é um texto belíssimo, mas é um texto de alguém desesperado. É um texto de alguém que quer fugir. Parece que, olha, não adianta, Deus, eu já tentei me esconder do Senhor. Eu fui nas trevas, me escondi nas trevas, o Senhor me achou. Eu fui no mais alto céus, mas se eu for no mar, onde quer que eu vá, eu já descobri que não tem como eu me livrar do Senhor. Porque a gente vê uma alma extremamente perturbada. Essa alma de Davi, embora a beleza do salmo, a constatação de quem Deus é, mas Davi carregava essa culpa e essa era uma inquietação da sua alma. Como eu disse, foram cerca de 10 a 11 anos de profunda angústia. A gente não sabe quanto tempo durou essa angústia, essas inquietações de Davi, mas a gente sabe que Davi se sentia extremamente culpado, não é? E vale ressaltar aqui, gente, que a culpa ela tem um lado positivo e um lado negativo, mas a culpa ela pode se tornar um mal doentio dentro de nós. São inquietações que a gente fica, porque a culpa não é necessariamente o arrependimento. A Bíblia fala de arrependimento, que é a metanoia, que é a mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Isso sim, mas a culpa muitas vezes é apenas a constatação das consequências, mas ela não gera transformação. Então a culpa pode se tornar um problema na inquietação, como nós vemos aqui nesse salmo tão bem escrito, tão belamente escrito por Davi. Mas a culpa é uma inquietação que às vezes nos deixa prostrado. Por isso nós precisamos sair da situação, do nível de culpa para o nível de arrependimento. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas, nós já ouvimos muitas coisas, pessoas que confessam pecados, pessoas que, enfim, estão passando por situações por causa de problemas gerados por ela, mas nós vemos muita culpa e pouco arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, amém, não há cura, não há restauração. E são inquietações. Mas a gente pode perceber também, não só nesse salmo, mas em outros salmos escritos por Davi, uma outra inquietação na alma de Davi, que foi o pecado cometido e não necessariamente a culpa, mas o pecado. A gente sabe, o pastor Oscar falou também semana passada algo sobre isso, o pecado, não existe pecado sem consequência. Não existe. O pecado ele é como um lixo, não reciclado. Eu vou tomar essa água aqui, não sei se eu vou tomar ela toda, mas enfim, quando a gente jogar esse copo fora, eu não vou nem saber para onde ele foi. Todo aquele lixo que ontem nós geramos aqui, foram muitos, que a gente que ficou aqui até o final, falei, meu Deus, quanto lixo. A gente não sabe, hoje vocês estão vendo tudo limpinho. Você sabe para onde foi esse lixo? Não, a gente não sabe para onde foi esse lixo.
Esse lixo não vai se deteriorar amanhã, esse lixo demora. O pecado é como esse lixo. Sabe por que existem grandes enchentes em grandes cidades, principalmente à beira de mar, de rio? Porque as pessoas lançam o seu lixo e quando vem as enchentes, o que acontece? O lixo volta. O sofá que a pessoa jogou, volta. Né? A lata que a pessoa jogou, volta. A garrafa PET que a pessoa jogou na rua, em qualquer lugar, volta. Então o pecado ele não se deteriora assim. Né? Então muitas vezes as inquietações vêm de pecados, às vezes ocultos, de pecados não confessados, de pecados não resolvidos. E quando vêm as grandes tempestades, essas inquietações aparecem. E às vezes eu não sei por que eu estou tão inquieto. E é isso que Davi então revela nesse salmo. E ele diz, lá no Salmo 51 também, né, colaborando com esse salmo, ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim. Que pecado era esse? Possivelmente Davi escreveu esse texto quando ele ainda não tinha passado pelo arrependimento. Então o pecado dele estava ali batendo a porta. Gente, quem disse que pecado não mata é porque não leu 1 Crônica 10:13. Você já leu 1 Crônica 10:13? Quem sabe o que está escrito lá? Não sei, pastor, esqueci. Você já leu, eu tenho certeza. Mas eu vou ler para você, olha só, diz assim: assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e porque buscou a adivinhadora para consultar. A palavra de Deus está falando que Saul morreu por quê, gente? Porque estava na hora? Porque ele estava velho? A Bíblia diz aqui, 1 Crônicas 10:13, morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor. Eu não estou querendo trazer medo para você não, tá bom? Essa não é uma palavra de medo, é uma palavra de restauração e de cura para a sua vida, amém? O que eu estou dizendo é que muitas das nossas inquietações têm a ver com os nossos pecados. E aí, quantas inquietações, eu poderia citar muitas aqui, mas aí eu vou usar capítulo 6 de Mateus, Jesus observando a sua alma, Jesus observando as inquietudes da nossa alma. Jesus, ele dá aqui para nós algumas dicas de que nós podemos fazer. Bem simples, coisas bem simples. Jesus observando. E ele nos diz aqui algumas coisas muito profundas e muito simples. Ele diz, olha, vocês estão vendo tudo isso aí, né? Mas olha as aves do céu. Gente, olha que coisa simples. As nossas inquietações, a gente pode resolver 90% delas fazendo o quê? Ajuda aí, gente. Observando quem? As aves, os lírios. Você já pensou, você vai no médico com tantos problemas, o médico fala assim, não, você simplesmente vai olhar as aves e você vai olhar os lírios. Só isso. Não, esse médico está doido. Eu quero um remédio forte, né? Eu quero uma... Não foi isso que aconteceu com Naamã? Vocês lembram quando Naamã foi até o profeta, e o profeta falou, você só vai tomar um banho no rio? 7 mergulhos? Falou, não, um rio barrento desse, né? Esse profeta não sabe o que está falando. Lá na minha cidade tem tantos rios limpos, bonitos, cristalinos, com águas termais, né? Com águas curadoras, ele me manda tomar banho num rio barrento desse. Às vezes Deus tem soluções simples para nossas vidas. Amém? Observe as aves do céu e os lírios do campo. O que Deus está dizendo com isso? O que Jesus está falando com isso, gente? É que muitas das nossas inquietações, elas têm a ver com valores invertidos, com o que nós estamos assimilando do mundo, da modernidade, das teorias, da psicologia, do humanismo. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes vivendo nas expectativas, nas exigências que não são as exigências de Deus. E se nós vivemos dentro dessa pressão, né, como dizia o irmão, mundânica,
dessa pressão mundana. Esse tempo, quando ele falava mundano, ele fala, esse negócio é mundânico. Então, quando nós vivemos dessa pressão mundânica, né, a gente jamais vai deixar de ter inquietações, aflições. Queridos, vamos ser sinceros aqui. Quais são as razões da maioria das suas aflições que você vive hoje? Faz aí como eu disse aqui nos 30 semanas, CSI, Documents. Faz uma investigação, quais são as causas das suas grandes aflições. Eu vou dizer que 90% delas tem a ver com as expectativas, tem a ver com conceitos mundanos, humanistas, que Deus não está cobrando, Deus não está pedindo nada para você. 90% delas, e foi isso que Jesus falou, redireciona, observa os lírios, observe as aves. Olha, eu estou pedindo pouco, vocês ainda não entenderam, porque as vossas necessidades serão supridas, porque eu sei o que é necessidade. Amém? E é isso que Jesus estava falando aqui. Eu sei quais são, eu sei que vocês têm necessidades e eu vou suprir. E Ele tem compromisso em suprir as nossas necessidades. E não necessariamente Deus não tem a obrigação de cumprir os nossos caprichos, baseado em valores, em percepções mundanas, em conceitos mundanos. E é isso que esse texto aqui de Mateus está falando. A gente precisa ser sincero, quais são as nossas prioridades? O que tem afligido a nossa alma? Porque, sabe o que Deus está dizendo, que Jesus está dizendo através desse texto? Você precisa valorizar o que eu valorizo. A maioria das dores que nós temos não são dores que tem a ver com a dor de Deus, mas muitas vezes com as nossas dores pessoais egoístas, muitas vezes com as nossas conquistas, as questões pessoais. É por isso que nesse texto Jesus disse, olha, redirecione as suas prioridades. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele sabe que mesmo que você tenha todas essas coisas, se você não estiver no foco, se você não estiver vivendo o propósito de Deus, estas coisas vão continuar causando perturbações, vão continuar causando aflições. E muitas vezes você não sabe o porquê dessas aflições. Você vai achar que é porque o seu marido é pequeno, porque o seu marido é grande. Você vai achar que é porque a igreja não está legal. Você vai achar que é porque você não tem a casa que você quer. Você vai achar inúmeras razões, mas você não vai direcionar, não vai olhar para a causa. E é isso que Jesus está dizendo. Olha os lírios, olha as aves. E muitas vezes nós estamos olhando a televisão, nós estamos olhando a revista de moda. Eu não tenho isso aqui, não sei. Ai, que aflição, meu Deus. Que inquietação. E nós precisamos buscar e redirecionar. E foi essa frase que o mano postou lá. Eu quero dizer para você que Deus valoriza muito mais as suas relações do que as suas realizações. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Deus valoriza muito mais as relações do que as realizações. E aí, qual é a prioridade da sua vida? O que é que te deixa? Observe sobre a ótica de Deus. Olha as aves. Olha as aves do céu. Gente, agora ficou fácil. Ficou fácil. Quando alguém vier com problema, eu vou dizer, olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Aconselhamento bíblico eficiente, eficaz, direto. Amém? Então Deus não tem esse compromisso com a nossa realização pessoal, o nosso sucesso segundo os conceitos do mundo. Deus tem compromisso com o propósito da sua vida. Amém? Deus tem compromisso com o propósito da sua vida. E se a sua realização pessoal, se os seus conceitos, se a sua busca atrapalhar a realização, o propósito que Deus tem para a sua vida, isso é seu inimigo. É inimigo de Deus e é meu inimigo também. Amém? É inimigo de Deus, é seu inimigo, é meu inimigo. E é inimigo dessa pessoa que está aí do seu lado. Pode falar para ela, o que atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida é meu inimigo também. Porque é com isso que Deus tem compromisso.
Porque Deus sabe, queridos, que a nossa alegria está, a nossa satisfação vai estar em cumprir esse propósito. O propósito de Deus para as nossas vidas. É por isso que Ele está dizendo, não se preocupe, porque as suas necessidades serão supridas, mas não necessariamente os seus caprichos. Pois qualquer coisa que tire você do seu propósito é meu inimigo, é inimigo de Deus e tem que ser o seu inimigo também. Tira da sua vida, arranca tudo aquilo que atrapalha você de cumprir o propósito, porque Ele está redirecionando as nossas prioridades. Ele sabe disso, por isso Ele está dizendo, olha as aves do céu, olha os ipês, olha os lírios do campo, amém? Outra coisa que Jesus então faz, redirecionando as nossas prioridades, Ele está dizendo, quando Ele fala, não é que nós devemos olhar, Ele fala, olha, vocês precisam entender que o valor de vocês não está atrelado ao que você tem, mas a quem te criou. O seu valor não é determinado pelo que você tem, pelo que você faz, pela forma em que você nasceu, pela forma como você come, pela forma como você veste. O seu valor está atrelado ao Criador. Vocês sabem que há quadros de grandes artistas renomados e principalmente alguns artistas de séculos passados que são valiosíssimos. Por exemplo, um quadro de Picasso vale milhões. E se eu for uma boa artista e fizer um quadro igualzinho, e botar a minha assinatura, tem o mesmo valor? Por quê, gente? Está igualzinho. Está lá Sônia Cerqueira, tem que pagar 1 milhão, tem? Por quê? O valor está associado àquela imagem, àquele quadro? Não, o valor daquele quadro está associado a quem pintou aquele quadro. E assim também, o seu valor está associado, não é o que você tem, não é a forma, a sua performance, não. Ela está associada a quem te criou. Gente, veja o nascimento de Jesus, a quem te criou e o propósito que Ele tem para aquilo que Ele te criou. Nós estamos falando de propósito esse ano inteiro. Deus te criou com um propósito. Ele te criou e te criou com um propósito. Então, isso é que dá valor à sua vida. Se a gente for observar o nascimento de Jesus relatado em Mateus capítulo 1, diz que Jesus nasceu em um lugar sujo, em um lugar totalmente desconfortável. Jesus foi criado por pais improváveis. Vocês sabem que Maria era uma adolescente, provavelmente entre 14 e 16 anos, não se sabe ao certo. O pai de Jesus, José, era um simples carpinteiro, possivelmente não era um homem estudado, não era um homem rico. Ninguém daria crédito a uma história dessa. Contada, ninguém diria que ali nasceria um rei. Mas olha o que diz esse texto de Lucas, capítulo 1, verso 31 a 35. É lindo esse texto, diz assim: eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí, aquela resposta linda de Maria: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Aí o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? O que determinou o valor de Jesus foi o propósito, amém? Que Deus tinha para a sua vida. Não foi como Ele nasceu, não foi onde Ele nasceu. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos dando desculpas, porque nós tivemos um nascimento ruim, porque nós não fomos amados, porque nós não fomos desejados, porque nós fomos rejeitados, porque a minha família, eu tive um pai assim, uma mãe assim. Gente, o que dá valor, o que te dá valor é quem te criou, amém? É como você foi gerado pelo Deus que criou todas as coisas, amém? E o seu valor está exatamente em quem te criou e no propósito, e não no seu passado, e não no seu estado, e não nas suas conquistas, e não na sua situação. Enfim,
Voltando a lembrar que essa é uma consciência de filhos. A mentalidade, lembra que eu falei lá no começo, nós temos a mentalidade de filhos, porque uma mentalidade de escravo é que só presta ou que só vale o quanto faz, o quanto produz. Quem pensa assim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que o meu valor é pelo que eu tenho, é pelo que eu me visto, é pelo que eu como, é escravo, a mentalidade de escravo. Porque o escravo, quando não produz mais, quando ele não faz mais nada, ele precisa ser trocado. Mas essa é uma mentalidade, né, de escravo, mas nós somos filhos. E não é um valor por nós mesmos. Às vezes isso é confundido, né? E aí está o grande choque aí da psicologia da autoestima, não é, com a questão da teologia. Não é eu sou rei, nasci para reinar porque eu sou. Não, o valor está naquele que te criou e no propósito para o qual ele te criou. Amém? Então esse é o nosso valor. Nós fomos criados realmente como príncipes para reinar, mas um reinado de servos, e foi isso que Jesus também disse em Lucas 22, capítulo 25, Lucas capítulo 22, verso 25, ele falando dos reinos da terra, que os reinos da terra se apropriam, né, dos seus servos, que exercem autoridade, mas não devemos ser assim entre nós, né? O nosso reino, ou seja, um reino de servir, porque quem é maior é aquele que serve. Amém? Então Jesus falando aí de como é o nosso reino. E aí nós vamos para a terceira. E a gente precisa também, e Jesus fala muito sobre isso, nós precisamos aprender a transformar as nossas dores e as nossas inquietações em bênçãos para os outros. Amém? Gente, não há nada mais curador do que você transformar a dor em serviço. Você transformar a dor em bênção para a vida dos outros. Essa é a plenitude. Jesus transformou o seu sacrifício, Jesus transformou a sua dor em salvação para você e para mim. Amém? Foi sacrifício por conta de um sacrifício, por causa de uma dor, por causa de uma rejeição. E até mesmo a vida de Davi, tudo o que ele passou serviu para Davi ser um dos maiores reis que essa terra teve, que essa terra possuiu. A dor, a rejeição, os problemas que Davi teve desde os princípios, lá quando ele foi ungido por Samuel, seu pai nem contava com ele como filho, né? Porque passou todos os outros filhos, Samuel foi ungir o rei, e depois de passar todos aqueles filhos e Samuel não encontrava, falou, não, Deus falou que era aqui nessa casa, e eu não, cadê? Você não tem mais nenhum filho? Será que alguém precisa perguntar para um pai, você não tem mais um filho? Será que isso é rejeição? Nós precisamos aprender a transformar a nossa dor, e não em inquietações, e não trazer isso para dentro de nós, mas transformar. Quando, queridos, o diabo muitas vezes tenta nos destruir, sim. Mas o ápice da nossa cura é quando nós usamos isso para abençoar a vida de outras pessoas. Isso foi o cálice. Foi o passa de mim esse cálice, Jesus disse. Contudo seja feita a sua vontade. É quando tudo o que nós temos, que nós passamos, nós então investimos naquilo para destruir aquilo que nos destruía. E quando eu vejo a vida de José do Egito, eu sinceramente, queridos, eu penso, como pode uma pessoa dizer que o mal que alguém fez a ele, ou tentou fazer, Deus transformou em bem? Porque se eu fosse José, eu ia jogar na cara daqueles irmãos. Eu ia jogar na cara. O mal que vocês intentaram, não, o mal que vocês fizeram. Negócio de tentou fazer mal, não. Deus que é misericordioso, mas se depender de eu ia pagar um sapo para eles. Mas, sabe, quando ele se apresenta diante dos irmãos, essa atitude, ele fala, olha, Deus fez isso porque Deus tinha um plano, um projeto de salvar, de nos salvar, de salvar a nossa família. Gente, aquele homem foi traído, ele foi rejeitado, eles mataram José. Eles não intentaram matar José, eles mataram José da sua convivência, da sua história. Quando José saiu de casa, ele era um adolescente.
Quando José reencontrou o seu pai, já era velho. Foram anos, eles privaram aquele rapaz da companhia do pai. Por causa deles, ele foi preso, sabe-se lá, mais de 10 anos, 14 anos talvez. E eles destruíram a vida de José. Se não fosse Deus na vida daquele homem teria morrido, porque Deus realmente tinha um plano. Mas ele entendeu que a redenção do seu povo estava nas suas mãos. Então nós precisamos aprender a transformar a nossa dor não em inquietudes, mas em redenção. Assim como Jesus, porque nós somos um tipo de Cristo, de ungidos. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, amém? Como diz o profeta Isaías, para ungir, para transformar, para trazer liberdade aos cativos. É isso que nós precisamos fazer. Ele entendeu isso. Quem assiste aquele filme, o Conde de Monte Cristo, gente, aquele filme é legal, eu acho muito, mas não faça aquilo. Aquele homem viveu a sua vida preso por um sentimento, e aquilo dominou a vida dele enquanto ele existiu. Ele não transformou a sua dor em salvação, mas nós precisamos transformar a nossa dor. É por isso que José é um tipo de Cristo, não é? Um tipo de Cristo, pois a sua dor, a sua peregrinação trouxe salvação a um povo que facilmente morreria de fome. A dor de Jesus trouxe redenção à humanidade. Veja que o sacrifício de Jesus trouxe salvação para mim e para você. Poderia ser diferente? Poderia. Ele poderia sentar num trono e falar, vem e eu vou salvar vocês. Mas não foi assim. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele cumpriu o propósito de salvar a humanidade. Então nós precisamos entender que a nossa dor não tem que trazer inquietações eternas na nossa alma. A gente precisa se utilizar disso. Nós fomos feridos. Sim, fomos rejeitados. Sim, a gente tem inquietação que a gente foi machucada, a gente foi envergonhado. E Jesus não nega nada disso, a Bíblia não nega nada disso. Mas nós precisamos urgentemente de cura, de olhar e de observar os lírios, de observar as aves. Nós não podemos desistir de nós. Nós precisamos lutar contra tudo, com as nossas forças, para deixar de ser vítima, para ser protagonista de uma história que Deus quer escrever para você, amém? Amém, porque vitimismo não nos leva a nada. Eu vi uma frase do pastor Anderson Silva, eu gostei dessa frase, gravei essa frase, ele diz assim, onde há vitimismo, não há protagonismo, amém? Então nós precisamos tornar as nossas inquietações, as nossas dores, seja lá o que a gente passou, em redenção, em salvação para a vida dos outros, em abençoar. Essa é, digamos assim, é o supra-sumo da superação da nossa dor. É a superação de tudo que fizeram, ou de tudo que nós fizemos. E aí, eu queria perguntar para você, será que tem inquietação na sua alma? Será que você está ansioso com alguma coisa? Será que tem algo aí dentro que nunca, sabe, aquele fogo que nunca apaga, mas não é da vontade de Deus? Sabe, porque a gente canta aqui, né? Tem uma chama que arde no meu peito, mas nessa chama não, é um fogo estranho, que você não sabe por quê, você está no lugar, você não está bem. Você sente uma inquietação. Será que essas inquietações têm a ver com a dor de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida? E aí, é isso que eu quero trazer, essa mensagem de reflexão para você. Eu quero que você fique de pé aqui, porque eu quero, sabe, que haja um mover aqui em nossos corações. Não é um mover, gente, que vem e a gente sai daqui sorrindo para as paredes e a gente volta e vive do mesmo jeito. Sinceramente, eu como pastora, eu não quero mais, se é que eu já quis, mas a gente é tentado a isso, sabe, ministrar a palavra só para você ficar alegrinho, não. Para você dizer, nossa, que palavra boa. Sabe, eu acho que a gente passou dessa fase. A palavra de Deus tem que trazer transformação nas nossas vidas. A palavra de Deus tem que trazer ação nas nossas vidas.
Nós não estamos aqui pregando por pregar, nós temos o Evangelho, um Evangelho precioso, o Evangelho da graça, o Evangelho que muda. Nós temos boas notícias para você. O Evangelho quer dizer boas notícias. Eu quero dizer para você que Deus tem boas novas para você. Amém? Que o Evangelho é boas novas para você, você pode vencer. E foi isso que Jesus, olhando sobre a perspectiva de alguém que observa as inquietações da nossa alma, diz: olha para cima, olha para as aves, olha para os lírios. Muitas vezes a solução está em ver as coisas simples, o jeito que Deus faz as coisas e não o nosso jeito. Nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos, nós repetimos às vezes os mesmos erros, porque a gente não confia que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E é esse espírito, essa palavra, esse temor que eu quero, sendo gerado ao seu coração, hoje, ao meu coração. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Nós queremos aquietar as nossas almas e dizer que o Senhor suprirá as nossas necessidades. E que na verdade, Senhor, as nossas necessidades não são muitas. Se nós observarmos a Tua criação, nós vamos ver que muitas das nossas inquietações, ó Deus, estão em buscar as coisas que o Senhor não diz para nós buscarmos. Deus, queremos nos arrepender, uma metanoia aconteça em nossa mente. Deus, coloca em cada mente aqui uma mentalidade de filho e não de escravo. Transforma, Senhor, transforma. Nós precisamos crescer, ó Deus, sair da condição de imaturidade, porque o imaturo pensa como escravo. E nós não queremos ser escravos, ó Deus, de uma mentalidade tão ruim, Pai, que tem nos negado desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Aquieta, Senhor, os nossos corações nesta noite. Aquieta, Senhor, a nossa alma. Pai, em nome de Jesus, vem com a palavra curadora, Deus. Palavra curadora nesta noite. Todo pecado, ó Deus, não confessado seja revelado. Pai, todos os traumas, todas as culpas, perseguições, rejeições, Deus, traz à tona a fim de que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de plenitude em Tua presença e de revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom.